Né, o estudo sobre o chamamento ao processo, a, a terceira modalidade aí de intervenção terceira que nos propusemos a estudar, né, nessas videoaulas. O chamamento ao processo, né, também uma forma de intervenção terceiro forçada ou provocada, em que o terceiro, por ter uma relação de solidariedade do débito com o réu do processo, ele é convidado por esse réu, né, chamado por esse réu a participar desse processo e, com isso, fazer a discussão, né, das respectivas responsabilidades. Olha o que é que diz o artigo 130 que fala sobre esse instituto. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, ou seja, sempre é a iniciativa do réu, né? É requerido pelo réu, do afiançado na ação em que o fiador for réu. O credor processa diretamente o fiador. Só que o devedor afiançado, ele tem interesse naquela demanda, porque ele é responsável diretamente perante o fiador por ressarcir o fiador caso aquela ação seja julgada procedente. Então, o fiador também tem interesse de chamar o devedor, porque o devedor é o verdadeiro responsável por aquele débito, né? Então, nessa situação, o fiador pode fazer a denunciação, o chamamento ao processo. O fiador, que é o réu, pode fazer o chamamento ao processo do afiançado, ou seja, do devedor inicial. Essa é a primeira hipótese. Segundo, dos demais fiadores na ação proposta contra um ou algum deles. Existem, por exemplo, 2 fiadores para uma determinada responsabilidade. O credor só processou um deles, então ele pode fazer o chamamento ao processo do outro fiador para, em conjunto, responder por aquela obrigação. 3. Dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Imagina uma situação que você tem 3 devedores solidários, só um é processado pelo credor. Legalmente, o credor utilizou de sua prerrogativa permitida em lei, Código Civil, quando fala de débitos solidários. Ok, então o credor não é obrigado a processar os 3, ele pode processar só um. Mas aquele que foi o réu escolhido pelo credor pode chamar os demais a integrar o processo através do chamamento ao processo. O artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor traz uma situação peculiar, que diz o seguinte, na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos capítulos 1 e 2 deste título, serão observadas as seguintes normas, ou seja, nas ações indenizatórias contra um fornecedor, temos que, dentre outras regras, atentar-se para o que diz o inciso 2. O réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador. Tá aí, gente, aquela situação que eu tinha conversado com vocês quando estava falando no vídeo anterior sobre denunciação da lide. Tem alguns autores que entendem que, em virtude da nova sistemática dos seguros, regulamentada pelo Código Civil 2002, uma determinada vítima de um ilícito, um acidente, de algum dano, ela pode processar tanto o agente que provocou o dano, como diretamente a seguradora responsável. Quando isso acontece, pode processar um ou outro, há uma relação de solidariedade. Então aí estaríamos diante de um débito solidário. Em virtude disso, se você processa apenas a pessoa que ocasionou o dano, ela, em vez de fazer a denunciação da seguradora, ela faria o chamamento ao processo. E o interessante é que, nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor permite que haja o chamamento ao processo. O Código de Defesa do Consumidor não permite outras formas não permite outras, na ação que envolve um consumidor, faz fornecedor, não permite outras formas de intervenções, mas permite o chamamento ao processo. Claro que se essa ação for movida no juizado especial, não cabe nem o chamamento ao processo, lembrem-se disso, né? Porque lá na lei do juizado especial proíbe todas as formas de intervenção em terceiro, a não ser a desconsideração da personalidade jurídica. Então, o chamamento ao processo, se for uma ação de consumo que seja movido na justiça comum, não seja no juizado,
pode haver o chamamento ao processo. É isso que diz esse artigo 101 do CDC. Prosseguindo aqui em relação ao chamamento ao processo, vamos falar do procedimento. Como é que se processa o chamamento ao processo? Bem, primeiramente, ressaltando o que diz o artigo anterior. Tem que ser promovida única e exclusivamente pelo réu. É só o réu quem faz esse pedido de chamamento ao processo, dos demais co-obrigados pelo débito. E isso vai fazer exatamente na sua defesa, no seu momento de defesa. No momento em que o réu apresentar a sua contestação, no corpo da sua contestação, ele deve realizar o chamamento ao processo, né? Feito o chamamento ao processo, os co-obrigados deverão ser citados para eventualmente se defender. Pode recusar o chamamento ao processo, né? Recusar, ou pode aceitar. Caso aceite, vai, né, no prazo da aceitação, no prazo dos 15 dias, fazer também sua defesa contra o que foi pedido pelo autor. Então, essa seria a lógica aí, processamento, né, do chamamento ao processo. Quando é que o juiz decide? O juiz vai decidir ao final do processo, né? Após a defesa feita pelo chamado, o chamado aceitou, se defendeu contra o chamamento, ou então aceitou o chamamento e se defendeu contra a demanda inicial, o processo vai prosseguir com a participação dos dois como réus, né, em litisconsórcio passivo, os dois como réus do processo, e ao final o juiz vai sentenciar. E na sentença, ele tanto vai decidir, né, a demanda inicial quanto a responsabilidade de ambos os réus, né, o réu inicial, que a gente chama daquele que fez o chamamento, e do segundo que ingressou, né, do terceiro que ingressa no processo, o chamado, né, o que se chama de chamado. A gente nomeia como chamado. Então vamos ler aqui o que dizem os artigos 131 e 132 para a gente encerrar essa discussão sobre o chamamento ao processo. 131 estabelece: a citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias em um lugar incerto, o prazo será de 2 meses. A gente tem que saber o que a lei está falando quando traça esses prazos aí. O chamamento ao processo feito pelo réu será feito na própria contestação. Então, nos 15 dias que ele tem para contestar, ele tem que fazer o chamamento ao processo. Esse prazo que a lei dá de 30 dias ou 2 meses é para promoção da citação pelo réu que fez o chamamento. Como assim, Jânio? Em casos que não há gratuidade da justiça, por exemplo, quando o juiz autoriza esse chamamento ao processo, ele vai intimar o réu para que o réu pague as custas processuais para que seja realizado a citação. Então, nesse caso, esses 30 dias, na realidade, é para que esse réu que fez o pedido de chamamento cumpra, quando for necessário, com suas obrigações para que seja determinada a citação do réu. Essa seria a ideia, essa seria a lógica de aplicação desse dispositivo legal. O 132, por sua vez, que vai falar da sentença, diz o seguinte: a sentença de procedência, isso da ação como um todo, valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos codevedores a sua cota na proporção que lhe tocar. Então você imagine que saiu a sentença, o fiador fez o chamamento ao processo do devedor, o juiz na sentença determinou que o fiador pagasse ao autor, porque o autor optou por processá-lo, ele paga. Com a mesma sentença, ele passa a executar o devedor. Devedor, paguei o débito, agora eu quero o meu dinheiro de volta. Da mesma forma, devedor solidário. Um deles pagou integralmente o débito. Então, ele tem o direito, com a mesma sentença que foi emitida naquele processo, de cobrar a cota parte dos demais. Essa é a ideia. A gente agora vai prosseguir, né? Vamos agora falar sobre o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, próximo à intervenção de terceiro. Primeiramente, gente, o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, para a gente traçar sobre isso, a gente tem que compreender a desconsideração da personalidade jurídica. Foi um instituto incorporado, como já falei para vocês anteriormente, pelo Código de Defesa do Consumidor, posteriormente também incorporado ao nosso direito com as adaptações necessárias
ao direito civil através do Código Civil. O artigo 28 do CDC e o artigo 50 trazem as hipóteses de cabimento da desconsideração da personalidade jurídica. Quando é que é possível a desconsideração da personalidade jurídica? De uma forma geral, quando há alguma situação de fraude, quando há alguma situação de desvio, confusão patrimonial, enfim, algumas situações que autorizam que acabe-se com aquele princípio de autonomia patrimonial que existe em relação à pessoa jurídica e aos seus sócios. Como assim? Pelo princípio da autonomia patrimonial, uma pessoa jurídica, uma empresa, por exemplo, ela responde pelos seus débitos com o seu patrimônio. Porém, a lei permite, em algumas situações, como essa dos artigos 28 do CDC e 50 do Código Civil, que o sócio ele acabe respondendo pelos débitos, os débitos, né, causados por sua empresa. Então a empresa assumiu alguns débitos e não pôde cumprir em virtude de acontecer algumas das situações previstas nessas duas leis. O sócio poderá, em virtude da desconsideração da personalidade jurídica, responder por aquilo que seria inicialmente apenas de responsabilidade da pessoa jurídica. Essa é a ideia, né, da desconsideração da personalidade jurídica. Vamos ler aqui os dois artigos legais para a gente compreender os requisitos. Artigo 28 do CDC. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Artigo 50 do Código Civil, por sua vez, estabelece: em caso de abuso da personalidade, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Muito comum acontecer, né, de serem criadas empresas e de repente a empresa não tem patrimônio algum, mas os sócios são riquíssimos. Alguma coisa aí está errada, né? Ou então ser criada uma empresa e haver uma confusão patrimonial. Como assim? Os pagamentos da empresa são feitos em contas privadas do proprietário, do sócio. O carro que é utilizado pela empresa é registrado em nome do sócio. Ou então o sócio utiliza o carro da empresa como se fosse veículo dele. Uma confusão patrimonial. Então são algumas das situações que autorizam essa desconsideração da personalidade jurídica. Desconsideração inversa da personalidade. Isso é uma situação que, apesar de não ter uma previsão a princípio expressa no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil, vem citada no atual CPC. Não vem o conceito, mas vem a citação, né, de sua possibilidade. E o que seria a desconsideração inversa da personalidade jurídica? É o contrário do que a gente acabou de ler, a desconsideração da personalidade. Na desconsideração da personalidade, pelos débitos da empresa, da pessoa jurídica, eu atribuo a responsabilidade ao sócio. Aqui, o inverso. O sócio tem uma empresa, um indivíduo tem uma empresa com vasto patrimônio, uma empresa sólida, uma grande empresa, só que ele não tem bens nenhum em nome dele. A empresa tem muitos bens e esse indivíduo que é o proprietário da empresa não tem nada em seu nome. Poxa, então ele é uma pessoa pobre, né? Não tem nada, alguma situação estranha está acontecendo. Nesse caso, também é possível que, de repente, a empresa acabe sendo responsabilizada com seu patrimônio pelos débitos do seu proprietário. Essa seria a ideia da desconsideração inversa. Sobre o procedimento, 134. O incidente da desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, ou seja, primeira fase, fase recursal, é possível no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Tanto no processo de conhecimento como no processo de execução é possibilitada a desconsideração da personalidade jurídica. Acrescentando o que a gente já falou anteriormente, no juizado especial não é possível nenhuma intervenção do terceiro
exceto a desconsideração da personalidade jurídica. O Código de Defesa do Consumidor prevê a desconsideração da personalidade jurídica também. Então a gente percebe que é uma abrangência muito grande de procedimentos em que se cabe a desconsideração da personalidade jurídica. Quem pode requerer, artigo 133, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte interessada do processo, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Somente quando o Ministério Público intervém, né, como fiscal da ordem jurídica no processo, é que ele pode solicitar. Se ele não participar do processo, é claro que ele não vai solicitar a desconsideração da PJ. Esse incidente de desconsideração, ele tanto pode ser solicitado na própria petição inicial pelo autor, pedido inicial, na própria petição inicial, ele já narra a história e já pede que o juiz responsabilize a empresa e o seu sócio, em virtude da configuração dos elementos que caracterizam a desconsideração da PJ, por exemplo, da personalidade jurídica. Caso a situação que caracterize, a hipótese que caracterize a desconsideração da PJ só surja no decorrer do processo, ele vai fazer um pedido incidental ao longo do processo. Então, não tem problema. A diferença é que quando o pedido ele é incidental, o juiz ele suspende o processo para decidir sobre aquela desconsideração da personalidade jurídica. Só isso, né? Olha o que é que dizem aqui, o que é que diz o 134, parágrafo 3º e o 4º. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º, quando for pedido na inicial. Parágrafo 4º. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais, artigo 28 do CDC e 50 do Código Civil, para desconsideração da personalidade jurídica. Tranquilo. Foi feito o pedido e agora o que é que acontece? Citação da parte em que foi, né, da parte contrária que vai responder. Ou o sócio ou a pessoa jurídica. Cuidado com a redação da lei aqui. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Imagina o pedido feito na petição inicial e o autor pede para que a pessoa jurídica seja desconsiderada e o sócio responder. O juiz determina a citação da empresa para se defender contra o processo e do sócio para se defender da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, os dois são citados. Agora imagine o contrário. Foi pedida a desconsideração inversa. Inicialmente, o réu do processo é aquela pessoa física. Só que você pediu a desconsideração para a empresa que ele é proprietário, por exemplo, responder pelos débitos dele, pessoa jurídica. Então, cita-se o réu, pessoa física, e cita-se a empresa, pessoa jurídica, esta, para se defender a respeito da desconsideração inversa. Muito cuidado, porque quando a lei diz instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado, é como se fosse uma opção, o juiz cita uma ou outra, né? Mas não é isso que a lei quer dizer. A lei está falando o seguinte: instaurado o incidente, o sócio será citado em relação à desconsideração da personalidade jurídica quando você pedir a desconsideração pela via normal. Ou a pessoa jurídica será citada. A pessoa jurídica será citada quando você estiver pedindo a desconsideração inversa para se defender apenas sobre o tópico de desconsideração da personalidade jurídica. É nesse sentido que a lei está querendo dizer. Após a citação e, obviamente, a defesa, o artigo 136 estabelece o sócio ou a empresa que vai responder pela desconsideração são citados, se defendem. Se houver necessidade, se faz uma instrução, produção de provas. Ao 136 diz: concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Então, bem simples. Faço o pedido, a outra parte é citada e se defende, instrução se for necessário e decisão interlocutória do juiz, né? Então, essa é a ideia simples do procedimento da desconsideração da PJ. E por fim, para a gente encerrar, o amicus curiae, intervenção do terceiro na modalidade amicus curiae. O amicus curiae é uma situação bem curiosa, né, levando em conta a prática do nosso direito,
porque nem sempre foi algo muito comum, mas foi algo que nos últimos anos acabou se tornando mais presente. O que seria um amigo escuro? O amigo escuro seria aquela... A tradução seria amigos da corte. Amigos da corte, amigos da justiça. Seria uma pessoa, um órgão, uma instituição que tem grandes conhecimentos técnicos sobre um determinado assunto, um relevante conhecimento sobre um determinado tema e presta um auxílio ao Estado, né, ao juiz, dando uma opinião sobre o tema. Não é um perito que vai analisar uma situação concreta, fazer uma perícia. Não, não é isso. Vai dar uma opinião sobre uma discussão, uma opinião sobre um tema para aquilo, servir como um substrato para o juiz. O juiz não vai ser obrigado a decidir conforme a opinião do amigo escuro, não é obrigado. Mas ele vai pesar aquilo de acordo, né, com a qualidade da opinião, óbvio que o juiz pode considerar. Olha o que é que diz o artigo 138. O juiz ou o relator, ou seja, tanto pode ser em primeiro grau, como pode ser em segundo grau, fase originária e recursal, primeira ou segunda instância, tanto um juízo como o tribunal. O juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, que a gente identifica as situações em que são cabíveis o amigo escure. Matéria relevante, especificidade da discussão ou a repercussão social. Poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento, tanto as partes podem pedir, como nas partes, o próprio terceiro, como o juiz pode de ofício, ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de uma pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 dias de sua intimação. Então, olha a abrangência, olha como é bem amplo. O juiz pode de ofício, as partes podem solicitar, esse terceiro interessado pode pedir para ser amigo escuro. Tanto pode ser uma pessoa física, como uma pessoa jurídica, como um órgão, né, uma entidade, enfim, desde que esteja representada adequadamente, pode haver essa participação e o juiz assinala um prazo legal de 15 dias para que ele emita essa sua opinião. Parágrafo 1º. A intervenção de que trata o caput não implica alteração da competência nem autoriza a interposição de recursos ressalvados a oposição de embargo de declaração e a hipótese do parágrafo 3º. Ou seja, via de regra não tem recurso, não se recorre sobre a decisão do juiz que admitiu ou inadmitiu. Parágrafo 2º. Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amigo escuro. O que é que ele pode fazer? Como é que ele vai intervir? Terceiro, o amigo escuro pode recorrer da decisão que julgar um incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, em relação ao incidente de resolução de demandas repetitivas, ele pode recorrer dessa decisão apenas, mas a decisão sobre admitir ou inadmitir a intervenção do terceiro na modalidade do amigo escuro não cabe recurso, é irrecorrível. Então, gente, basicamente é isso sobre intervenções de terceiros, né? A gente viu nesses 3 vídeos as intervenções de terceiros admissíveis no processo de conhecimento e, por enquanto, é isso. Não deixem de fazer as atividades que serão postadas na plataforma EAD, né, como forma de ratificar o que foi discutido, o que foi aprendido. Também não deixem de ler o material indicado, porque tudo isso vai ser imprescindível para que a gente possa aprender, né, esse conteúdo, ok? Um forte abraço e espero que em breve estejamos juntos presencialmente. Até logo!